Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, setembro, e nessa semana em especial falaremos sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês que nós abordamos especialmente também a causa da prevenção ao suicídio. E claro que nós não poderíamos deixar de falar aqui no programa Viver com Fé e Saúde. O nosso convidado dessa semana é o senhor Roberto Sinai. Ele já esteve em outros momentos aqui no Viver com Fé e Saúde também. Ele que é voluntário do Grupo de Amor à Vida. Seu Roberto, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Olá, Claudia. Obrigado pela oportunidade para falarmos de um assunto tão importante que é a prevenção do suicídio, né? Exatamente, um cuidado especial em relação a essa questão, a esse tema, não, seu Roberto? Verdade, eu acho muito importante porque a prevenção começa em casa. Então, que as pessoas possam estar ligadas nesse programa de hoje para saber algumas dicas de como observar os sinais primários, de como tomar as atitudes em relação a alguma pessoa que, porventura, apresentar esse tipo de ideação, né? E necessita dessa ajuda, né, seu Roberto? Exato. Por que ainda é um tabu? Por que as pessoas ainda têm medo de poder abordar o tema, né, sobre o suicídio, seu Roberto? É um assunto difícil, mas deve ser abordado. Nós precisamos falar sobre isso porque a dor compartilhada dói menos. A Organização Mundial de Saúde decretou desde 2006 que o suicídio é um caso de saúde pública. Então nós devemos abordar. É que às vezes a imprensa aborda ainda de uma maneira sensacionalista e nós não devemos fazer isso. Devemos abordar mostrando as sequelas, as perdas e as consequências. Exatamente, sobretudo a questão preventiva também, que é fundamental, não, seu Roberto? Fundamental, porque a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 90% dos casos podem ser evitados. Quando nós observamos a tempo, quando nós encaminhamos para o tratamento, ou muitas vezes até um abraço pode curar uma pessoa que está com pensamentos autodestrutivos, né? E a necessidade, sobretudo além desse abraço, também é a questão do ouvir, né? A pessoa, às vezes, ela quer falar, às vezes a pessoa quer ser ouvida e o outro, muitas vezes, acaba não percebendo, não fazendo esse acolhimento, né? É verdade. E nós precisamos ouvir e ouvir com atenção. Exatamente. Então, quando a pessoa quer falar, nós precisamos priorizar um tempo, abrir para ela um espaço no nosso coração e ouvi-la com atenção, sem julgar, sem direcionar ou até mesmo aconselhar. Seu Roberto, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, de que forma que ela pode perceber que tem alguém ao seu lado necessitando de ajuda? Porque às vezes as pessoas imaginam que é lá distante, às vezes está ao nosso lado. Pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da rede de amigos, pode ser alguém da igreja, né? Quais são os sintomas que a gente pode perceber que realmente aquela pessoa está necessitando dessa escuta, que está necessitando deste abraço, deste carinho, deste cuidado, seu Roberto? Essas pessoas nos dão muitos sinais, Claudinha. É a baixa estima, é o isolamento social, é quando a esposa, a filha, a sobrinha, o amigo da igreja, da escola ou do trabalho não quer mais conviver com os amigos, não quer participar, quando a pessoa se desinteressa pela própria higiene pessoal, ela começa a dar sinais que não está tudo bem. E são nesses momentos que nós precisamos estar atentos. Exatamente. Porque a mulher gosta de ser bonita, bem arrumada, a menina, a jovem, né? Ou a senhora, e o homem também. Então, um dos principais motivos que nós precisamos estar atentos é a estima. Né? Quando a pessoa começa a dar sinais, ela começa a falar que a vida não vale a pena, que seria melhor não estar ali, que se ela partir para outra ninguém vai sentir falta dela. Então são sinais que nós precisamos estar atentos. E de uma forma ou de outra são sinais que a pessoa também dá, algumas vezes sem ela perceber, de que ela está necessitando dessa ajuda, não? É verdade. Quantas vezes nós ouvimos no trabalho, olha, hoje era melhor eu não estar aqui. Se eu não tivesse acordado seria melhor. Eu já estou bem cheio dessa situação. Quero dormir e não acordar mais. Quero dormir e não acordar mais. Quero partir para outra. São sinais, de certa forma, bem sutis, mas que nos levam a observar para que esses sinais não aumentem. Porque dessa ideação pode vir a maturação. E depois algo que não é legal, né? Até porque não é assim de repente, né, seu Roberto? A pessoa vai planejando, né? Vai no pensamento dela, às vezes ela está quietinha ali, mas ela está pensando, ela está planejando. Então não é... O de repente é para quem não está percebendo essa diferença na pessoa. Exato. Mas para a própria pessoa em si não é de repente, né? Não, 98% dos casos deixam muitos sinais.
né? Começa desde a baixa estima, aí isso vai agravando, a pessoa vai para o isolamento social, porque o suicídio ele tem 3 fases. A ideação, quando eu começo a ter essas ideias, mas eu ainda estou pedindo socorro, estou dizendo para você que não está tudo bem. Que é o pensamento. Que é o pensamento, quando eu estou com algumas frases, né? Algumas frases prontas, como essas que nós falamos. E aí a minha estima vai baixando, eu vou desinteressando pelo trabalho, pela igreja, pela família, e depois da ideação vem a maturação. A maturação é uma fase muito perigosa, porque eu começo a pensar como eu vou fazer. Qual é o sistema que dá certo? E eu fico muito preocupado, Claudinha, porque hoje nós temos sites, infelizmente, de suicídios ao vivo. E esses sites nos mostram alguns suicídios dizendo o que você achou desse suicídio. Bom? Ruim? E aí o que nós orientamos? Mostra a pessoa suicidando? Mostra a pessoa se suicidando ao vivo de diversas formas. Porque para quem quer morrer, a vida é um fracasso, o sucesso é a morte. A pessoa, quando busca um site desse, ela, com certeza, ela vai estar acelerando a maturação. Então, o que nós queremos orientar para você que está nos assistindo, se você encontrar um site desse, ligue imediatamente na Polícia Federal, no número 3368-1100 e denuncie, porque eles têm as ferramentas para destruir esses sites que são de morte. E essa pessoa que está na maturação, hoje, infelizmente, se ela começar a procurar, ela encontra vários sites desses. Agora, onde está o grande perigo? É da maturação, ela ir para o gatilho. E não é o gatilho da arma, é o gatilho emocional. E quantas vezes nós podemos dizer, mas ele suicidou só porque perdeu o emprego? Só porque o banco buscou o carro com busca e apreensão? Só porque ela perdeu um namorado? Tem tanto namorado bonito. Mas não é só por isso, é por mais isso. Isso talvez tenha sido a gota d'água. E nós precisamos estar atentos aos sinais para que nenhum dos nossos queridos chegue a esse ponto. Exatamente, até porque a gente sabe, e a gente diz muito isso aqui, seu Roberto, que a dor ela é subjetiva, né? Sim. O que dói aqui comigo é diferente da maneira como dói no senhor e em outras pessoas, assim por diante, né? Então, as pessoas acabam, na verdade, ainda tendo, talvez por conta disso, o preconceito, os sobreviventes, eu digo, né? E o julgamento também, que infelizmente ainda acontece, mas a gente precisa trabalhar em relação a essa questão também, do preconceito, do julgamento, de se falar e de não aceitar que não percebeu que alguém da sua família, então alguém que era tão próximo, não deu esses sinais e às vezes já estava dando há muito tempo, a pessoa não se percebia, não, seu Roberto? É verdade, nós precisamos sempre lembrar que o coração do outro é terreno desconhecido. A morte natural, nós temos uma tendência de acostumar com a perda em até 5 anos. Mas a morte por suicídio, ela machuca muito, ela deixa uma interrogação. Como isso aconteceu dentro da minha casa e eu não percebi? E adoece até 60 pessoas à nossa volta. Os parentes de primeiro, segundo e terceiro graus, os colegas de trabalho, os colegas da igreja, os colegas da escola, todas essas pessoas ficam com um sentimento de culpa. Mas o mais importante disso tudo é que mais de 95% dos casos podem ser prevenidos. A Organização Mundial de Saúde fala isso, que 9, né, em cada 10 casos de suicídio, eles podem ser prevenidos. Podem ser evitados. Existem uma gama de situações que contribuem com essa prevenção, né? Seja na família, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, onde quer que seja. Existe a forma preventiva. Uma delas é o Grupo de Amor à Vida, o qual o senhor é voluntário já há muitos anos, né, do qual o senhor faz parte, né? Fala um pouco sobre o trabalho do GAV, sobre a importância desse trabalho, senhor Roberto, nesse sentido também da prevenção. Claro. O Grupo Amor à Vida atende aqui em Campo Grande pelo telefone 141. Se você estiver em outro município, você pode usar o 3383-4112 ou 3383-4113. Ligar, falar das suas angústias, desabafar, durante o tempo que for necessário. E o que é muito bacana, nós não gravamos, nós não temos bina, e a pessoa não precisa se identificar de onde está falando, nem dizer o nome. Também não vai ser julgada, né, O sigilo é absoluto. Nós não julgamos, nós não direcionamos e nem aconselhamos. E aí uma pessoa me perguntou, mas o que é que vocês falam então? Nós temos as ferramentas que facilitam o destravamento. Nós ouvimos com atenção, nós acolhemos a pessoa e nós não
não nos importamos com o problema, mas sim com o sentimento dela. Nós acolhemos o sentimento da pessoa, independente do que ela tenha feito ou esteja fazendo. Importa para nós que ela esteja bem. Porque nós temos aquele efeito panela de pressão, né, Claudinha? Eu chego uma hora que se eu não desabafar, eu vou explodir. E muitas vezes eu posso explodir numa decisão errada. Exatamente. Talvez até por um momento aquilo passe pela minha cabeça. Mas quando eu tenho a oportunidade de desabafar, quando eu ligo no Grupo Amor Vida, no telefone 141, ou no 3383-4112, ou no 4113, eu sei que lá tem sempre uma pessoa para me ouvir, sem julgar, sem direcionar. E por que sem aconselhar? Por que nós não aconselhamos? Porque nós não conhecemos o outro lado. Estamos ouvindo a pessoa, mas a história dela para nós é aquela que ela está contando. E às vezes ela precisa desconstruir para reconstruir novamente. E quando ela desabafa, ela passa a ter uma nova visão da situação que proporciona essa condição. Falar é preciso, não, Sr. Roberto? Falar é preciso, né? Nós precisamos construir pontes de relacionamento. Nós precisamos ter pessoas que nós possamos confiar para falar daquilo que dói. Porque uma dor compartilhada dói menos. Aprendemos isso com o nosso professor Reis, no nosso curso. Um abraço, Reis, né? para ti. Sr. Roberto, além do que, se a pessoa liga e, além disso, ela se sentiu acolhida, ela teve a possibilidade, né, de ela externalizar aquilo que ela estava sentindo, de ela poder falar, que é importante, né? Ela quer um abraço. Ela pode se dirigir também ao GAV, não pode? Pode, ela pode ir ao GAV, ela pode marcar, sempre vai ter alguma pessoa para receber, porque tem pessoas que não querem falar pelo telefone, elas preferem pessoalmente, olho no olho, né? Se sentem assim mais acolhidas. E nós sempre temos alguém para receber essa pessoa. O endereço lá é Rua Allan Kardec, número 87, na sala 11. Não há necessidade de fazer um pré-agendamento nem nada. Ela vai chegar lá e vai ter alguém para poder acolhê-la, para poder atendê-la? Sim, é importante ela fazer um pré-agendamento, porque nós vamos estar esperando, porque de repente nós temos voluntários, Claudinha, de todas as idades. De repente uma moça quer falar com alguém da idade dela. E às vezes estou eu de plantão. Ou às vezes um homem quer falar com um homem da idade dele. Isso também é respeitado, seu Roberto. Que coisa linda. Eu acho que nós precisamos, nós adotamos isso para facilitar para a pessoa desabafar. Porque às vezes eu quero falar de algo tão íntimo meu e não vou sentir à vontade com você. Mas eu peço para um colega me atender. Sim, ou você também quer falar com uma mulher. Então vai ter uma colega para te acolher nesse momento. Há quanto tempo existe já o Grupo de Amor à Vida, seu Roberto? Como que ele surgiu, afinal de contas? Então, nós estamos em Campo Grande desde 2001. Olha. Já tem alguns dias, né? Já foram mais de 1 milhão de ligações. São mais de 1000 palestras públicas. Você sabe que nós oferecemos palestras públicas gratuitas para as igrejas, instituições, para as empresas, hospitais, escolas, onde quiser. Se você que está nos assistindo quiser uma palestra pública de 50 minutos, é só ligar 141 e agendar. Vai ter uma pessoa lá para te atender e agendar, e nós estaremos na data prevista falando sobre a prevenção. Exato. E desde 2001 nós fazemos esse tipo de trabalho. E eu quero lembrar de algo muito importante. Nós não somos profissionais da área de saúde mental. Isso. Nós somos voluntários, cheios de amor à vida, nós amamos vida, nós damos o nosso melhor. Mas nós não oferecemos tratamentos e nem acompanhamentos. Nós somos o amigo daquela hora, onde você chega com muita dor e recebe um abraço e alguém que possa te ouvir com atenção, para que depois você busque um tratamento, que você busque um socorro mais adequado. Embora, na verdade, o senhor dizer isso, que é muito importante também, que não são profissionais da área da saúde, não é um local onde acontece psicoterapia, né? Existem os voluntários. E não é simplesmente chegar lá e eu quero ser voluntária, eu já vou sentar e vou atender. Eu vou passar por um treinamento qualificado com pessoas que vão me orientar em como eu vou conduzir a cada ligação, não é, seu Roberto? Exatamente. Nós precisamos aprender a ouvir. Né? Nesse mundo tão dinâmico, que as coisas acontecem tão rápido, nós precisamos parar e ouvir as pessoas. Para isso, nós passamos por um treinamento de 3 meses. Olha só. E você que está nos assistindo, que quer ser um voluntário do Grupo Amor à Vida, você que ama vidas, que quer deixar a sua colaboração também, pode nos ligar
Para isso basta ter mais de 18 anos e um espírito solidário, amar pessoas, né? Nós oferecemos esse curso, ele é gratuito. Olha, acontece lá mesmo na Allan Acontece Kardec? lá mesmo, somos nós voluntários que ministramos. E depois de 3 meses, a pessoa passa a ouvir, ela passa a atender. Nós treinamos a escuta. Mas se a pessoa também, se ela olha, eu não vou me adaptar, nós temos outros trabalhos a serem feitos. A pessoa pode ser uma boa palestrante, pode nos ajudar nos eventos, pode nos ajudar na divulgação. Então, nós temos N trabalhos a serem feitos e precisamos da sua ajuda. A pessoa que quer, que tem esse desejo, que se sentiu tocada, vai ter algo que ela tem condições de fazer, né? Em algum trabalho ela vai se encaixar, né? De alguma forma. Se ela não quiser ir para a escuta, ela vai para a divulgação, ela vai para as palestras, ou ela vai nos ajudar nos eventos, mas para quem quer manifestar o seu amor à vida, nós temos espaço. E é exatamente esse o nome, né? Grupo de Amor à Vida. Amor à Vida, isso. Esses anos todos que o senhor participa, o senhor é muito ativo, o senhor é uma pessoa muito preocupada com o próximo. Eu costumo dizer que o seu coração é maior que o senhor realmente. Obrigado, imagina. O senhor já deve ter visto e ouvido muita coisa durante esse tempo todo de voluntariado, durante esse tempo todo, né, de apoio ao próximo. Existe algo que o senhor já fez um atendimento, algo assim que marcou o senhor? Um momento em que foi muito marcante para o senhor, nesse resgate, nesse acolhimento? Houve algum momento que falou, meu Deus, eu estou aqui, olha a responsabilidade do meu fazer. É muito importante essa sua pergunta, também é muito difícil, né? Porque nossa principal ferramenta é o sigilo. Então, nós não falamos sobre os atendimentos, mas tem coisas que nós podemos falar. Né? Sem identificar, né, seu Roberto? Exato. Crianças que ligam, às vezes, denunciando que o pai está agredindo a mamãe durante a madrugada. Crianças, né? seu Roberto, e olha. É difícil ouvir isso. Nós temos, por exemplo, pessoas que já estão desesperançadas, que muitas vezes ligam dizendo, olha, essa é a última ligação que eu estou fazendo, eu só quero que você esteja no telefone comigo. E nós respeitamos. Mas nós sabemos que muitas vezes as pessoas não querem morrer, elas não querem se matar, elas querem apenas se livrar de uma dor, de um sofrimento. E quando essa pessoa encontra alguém que possa ouvi-la com atenção, sem julgar, sem direcionar, ou até mesmo sem aconselhar, ela abre o coração, quando ela desabafa, quando ela fala daquele sentimento, quando ela se esvazia, ela desconstruiu aquela ideia de se autodestruir e reconstrói, enxergando que a vida vale a pena. E é muito bacana quando pessoas ligam, dizendo, olha, um dia eu estava num momento muito difícil, pensando que não tinha saída, que seria minha última ligação, e hoje eu estou te ligando para te agradecer, porque vocês me acolheram, porque eu passei por aqui num momento de dor, e hoje eu só quero dizer que eu estou bem. Isso é muito bacana, né? Esse feedback, esse retorno também é um empoderamento a vocês também, né? É o fortalecimento do trabalho, né? Exatamente. E aquela questão também, como o senhor falou, de desconstruir o pensamento, ela encontra a saída através de alguém que estava ali ouvindo e fala, não, realmente tem um outro caminho que eu posso seguir que não a morte. Até porque, como Capelão Reis sempre nos diz também, nos ensinou muito também nesse sentido, de que a pessoa, ela não quer morrer, né, seu Roberto? Não quer. Ela só quer se livrar de uma dor. Exatamente, de uma dor e que ela busca também, né, essa ajuda, né, esse momento de ela poder também ser acolhida, não? É verdade. Seu Roberto, como surgiu o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, ele é o mês internacional de prevenção. O mundo passa por essa dor. Não é só no Brasil. Nós somos o 8º país do mundo em número de suicídios. Olha. Nós temos muitas tentativas, né? E no mundo nós temos de 20 a 40 tentativas por cada caso elaborado. O Brasil tem um número alto também. Mas a Organização Mundial de Saúde que instituiu o Setembro Amarelo. Então, esse mês, em todo o mundo, se fala da prevenção. Mas nós, do Grupo Amor à Vida, falamos em prevenção o ano todo, o ano inteiro. Exatamente. Nós passamos o ano trabalhando, porque nós nos importamos com você. E você é muito importante para nós. Então, é por isso que nós fazemos as palestras durante todo o ano. Nós passamos por essas epidemias que nós tivemos, da baleia azul, do sim-sim, daquelas brincadeiras, tirando a vida das nossas crianças. Então, o nosso trabalho é contínuo, além do Setembro Amarelo, que é muito focado. Exato. E fica cada vez mais
amplo esse olhar nesse sentido e que bom que muitas outras pessoas, programas de televisão já estão falando sobre isso, só que é preciso ampliar muito mais, né, seu Roberto? Precisamos ampliar, porque a prevenção começa em casa. Exatamente. Quando nós chegamos no psicólogo, no psiquiatra, que eu acho que é um excelente profissional, que é a mão amiga, é o braço forte que se estende para nós, mas quando eu chegar lá, eu já estou precisando desse tratamento. Exato. E isso eu posso evitar em casa, abraçando, acolhendo, ouvindo, manifestando amor. Então, é muito importante nós podermos viver em família. Hoje, com essa dinâmica de vida, com muitos celulares, com muita atenção voltada para as mídias sociais, muitas vezes nós deixamos de conviver com a família. E a mídia social ela é perigosa porque ela me dá a oportunidade de me demonstrar como eu gostaria de ser. Eu uso máscaras, Claudinha. Eu me comporto como eu gostaria de ser, mas quando eu caio na real, na minha solidão, eu sofro. Exatamente. Então, para que isso não aconteça dessa forma, nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos viver em família, nós precisamos manter as relações e as raízes. Isso que o senhor falou em relação à questão das máscaras é muito característico também de pessoas que têm ideação suicida, no sentido de que acontece das pessoas falarem, mas ele era tão feliz, mas ele era tão alegre, mas ele era a pessoa era alguém que estava de bem com a vida, tinha tudo, e as pessoas já vêm, tinha amigos, né, tinha um bom emprego, e aí as pessoas são pegas de surpresa. Mas é exatamente, mesmo que use essa máscara, é aquilo que nós falamos anteriormente. Tem as falas, né? É a questão verbal, os sinais, né? E o que eu disse, o coração do outro é terreno desconhecido. Exatamente. Às vezes parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Agora, a mãe é a pessoa mais sensível que eu conheço. A mãe é a primeira pessoa a identificar esses sinais. Depois vem o pai, vem os irmãos, vem os amigos de trabalho, de igreja. Então, se nós estivermos atentos, nós vamos estar sempre identificando. Um exemplo, quando nós fazemos uma palestra em uma escola, nós sempre identificamos alunos que estão em sofrimento. Olha. E quando nós podemos dar atenção para eles, quando nós podemos falar do amor, de que a vida vale a pena e proporcionar para ele a oportunidade de desabafar, de mostrar onde está doendo, ele se reconstrói. Olha só. E isso deve começar nas nossas casas, né? Existe índice também em relação às crianças e os adolescentes, seu Roberto, das tentativas de suicídio? Olha, de 10 anos para cá, até 10 anos atrás, nós não tínhamos índices de crianças. Você viu, essa semana nós tivemos um menino também no interior. E o suicídio mais jovem que nós temos em Mato Grosso do Sul, é difícil até de acreditar, que é um menino de 7 anos. Agora, para o menino de 7 anos se autodestruir, imagine o nível de sofrimento dessa criança. E nós temos muito de 8, de 10, de várias idades, e com armas, com muita violência, com enforcamentos. Mas o que é que nós precisamos? Estar atentos a essas crianças. Mostrar para ela o amor à vida, mostrar para ela que existe um mundo melhor. E que muitas vezes nós temos crianças sendo abusadas. E que dentro daquela pressão que elas sofrem, elas não têm como denunciar, elas não têm acesso à informação. Então, que as nossas mães estejam atentas, que os irmãos estejam atentos e que a família em geral esteja voltada para as nossas crianças. Exatamente. O senhor tem os números dos casos de suicídio no Mato Grosso do Sul, na nossa região, seu Roberto? Olha, os números eles não são confiáveis, Cláudia, até porque quando um suicídio é notificado, 5 outros não são. Não são. Aí você imagina, Mato Grosso do Sul, com 79 municípios, só 5 deles têm IMOL. Olha. E se nós não tivermos a constatação in loco, mesmo onde tem IMOL, se a vítima for socorrida com vida, vir a falecer no hospital ou a caminho, ele já não entra para a estatística. Porque é morte a apurar, morte a esclarecer. Então nós tivemos mais de 200 mortes no ano passado identificadas, mas quantas outras não foram? Exato. Se para cada morte concluída nós temos de 20 a 40 tentativas, quantas tentativas tiveram em Mato Grosso do Sul, sendo que somente 800 foram notificadas? Muitas vezes nós ouvimos falar, hoje a mãe nem deu comida para as crianças, dormiu o dia todo. Ela teve uma tentativa de suicídio através de medicamentos. E depois ela volta assim naturalmente e recobra a vida. Quantas vezes nós ouvimos dizer que a pessoa estava lá fazendo algo na cozinha e cortou um pulso. Muitas vezes foi premeditado, ou talvez não,
mas nós temos muitas tentativas que não são identificadas. Uhum. E aí, ao invés que vira o julgamento, que a gente pudesse trocar pelo acolhimento, não, seu Roberto? Né? Existia aquela frase, quem muito não aparece não é lembrado, né? Quem muito não aparece, a gente precisa procurar perceber o porquê não está aparecendo, Verdade, né, seu Roberto? Né? É aquilo que nós falamos no começo. Se a pessoa começa a se isolar, ela ia com você à igreja, ela ia às festas da família, ela saía para os passeios e ela começou a se isolar, tem algo errado. Nós somos feitos de relacionamento. Exato. Nós gostamos de estar presentes nas movimentações. Se eu começo a deixar de fazer a barba, se eu não quero mais sair bonito na rua, tem algo errado comigo. Se eu não estou mais saindo junto com a minha família, se eu não estou indo à igreja com a minha família, algo está errado em mim. E isso deve chamar a nossa atenção. E aquilo que a gente falou não é o de repente, né? É gradativo, né? É gradativo. As coisas vão acontecendo. Nós deixamos muitos sinais, Claudinha. Nós estamos dizendo, eu estou dizendo para você, eu não estou bem, não está tudo bem comigo, mas eu preciso que você esteja olhando, que você esteja atenta para perceber as minhas mudanças, porque elas são bem suaves e sutis, mas em algum momento vai agravar. E eu posso também, durante esses momentos, ter uma euforia e me autodestruir. Exatamente. E aí a gente observa também a pessoa, até não falar, não, está tudo bem, mas a forma como a pessoa responde, às vezes, você percebe que não está tudo bem, né? Isso. E não deixar para depois chegar e abraçar, até porque às vezes a pessoa não quer falar naquele momento, mas que você fique se fazendo presente, fique próximo, né, seu Roberto? Um olhar mais aproximado, né? Para poder ajudar essa pessoa, né? Atento, né? E como que é trabalhada essa questão da prevenção do suicídio junto às famílias, seu Roberto? Exatamente, essa questão do acolhimento. Nós precisamos, os pais especialmente, os irmãos, os amigos, né? Precisamos estar atentos a esses sinais que nós temos falado. Nós precisamos observar a estima, o convívio social de cada pessoa, frases diferentes. E hoje também uma ferramenta que nos ajuda na prevenção são as mídias sociais. Quantas vezes nós estamos vendo algumas postagens, e eu observo isso muito pelo Face, né? De pessoas que estão postando algo mostrando a desesperança, a desmotivação, que a vida não vale a pena, deixando frases sutis que ela está cansada, que ela quer partir para outra, que a vida realmente perdeu sentido. Nós precisamos estar atentos a esses sinais, especialmente hoje nas mídias, e que os pais também possam estar, Claudinha, acompanhando os filhos pelo celular, pelas postagens, né? Pelo Face, pelo Insta, mas nós precisamos acompanhar. O que é que a criança está observando, o que é que a criança está postando, né, seu Roberto? O que é que a criança está lendo, né? Criança, adolescente, né? O que quer que seja, tantas brincadeiras, né? Que levam aos caminhos de morte, né? O sim-sim, a baleia que já passou e outros que têm surgido, que essas crianças acabam sendo influenciadas. E não é algo tão violento que diga você deve se matar, mas que induz a caminhos de morte. Exato. É por isso que nós precisamos cuidar das nossas crianças, os desenhos que estão assistindo, as leituras que estão fazendo, as figuras que elas têm mantido nos celulares, tudo isso nos indicam como é que está o comportamento dessa criança e a estima dela. Tudo isso também acaba sendo, de uma forma direta ou indireta, pedido de ajuda, né, seu Roberto? Sim, muitas vezes são pedidos de ajuda, são gritos de socorro que nós também precisamos aprender a entender. De um momento que eles vivem em um ambiente ensurdecedor. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem agora para a gente, para quem está nos assistindo, da importância que é essa questão preventiva, de nós podermos salvar a vida, né, desse olhar diferenciado ao próximo. Eu quero dizer para você que a vida vale a pena. Essa é a maior mensagem, que a vida vale a pena. E que você pode praticar prevenção dentro da sua casa, com a sua família, com os seus, manifestando amor, carinho, compreensão e, sobretudo, acolhimento. Não deixe de dizer que você ama o seu ente querido, não deixe de dar um abraço, não deixe de dar um beijo, manifeste amor. Isso faz diferença na sua vida e na minha também. Seu Roberto, Grupo de Amor à Vida, muito bom ter o senhor mais uma vez aqui. As portas estão sempre abertas para todo o grupo, para vocês poderem participar aqui conosco sempre. Obrigado, Claudinha. Quero deixar um abraço fraterno a todos, agradecer a oportunidade e dizer para você que precisa conversar, ligue 141, se você não estiver em Campo Grande, 3383-4112 ou 3383-4113.
Deus abençoe, Obrigado. seu Roberto. Um abraço Amém. a todos lá. Obrigado. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.